Vamos ler primeiramente em Filipenses, capítulo 3, antes de lermos em Gênesis mais uma vez. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, como lixo, para que possa ganhar a Cristo. Com esse versículo em mente, vamos ler Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32, versículo 22. E levantou-se, isto é, Jacó, levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo esse que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como o príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Nosso irmão disse ontem na sua pregação que nós não temos textos prediletos na Bíblia, mas há textos que nos impactam mais do que outros. E esse é um daqueles trechos. Gênesis 22 também, quando Abraão ofereceu Isaac sobre o Monte Moriá. 1 Reis capítulo 13, onde lemos do homem de Deus e do profeta velho, ou esse encontro de Deus com Jacó em Peniel. São trechos que quando a gente lê, a gente parece ouvir a voz de Deus dizendo a Moisés: tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aí a gente lê e se pergunta se realmente entendemos o que lemos. Deus lutando com Jacó uma noite inteira. É um texto realmente singular e único nas Escrituras. Nessas viagens de Jacó que estamos considerando, é um trecho único também. As outras duas viagens de Jacó
foram tomadas por iniciativa, por sugestão de outras pessoas. A primeira viagem dele foi sugestão dos seus pais. A última viagem foi sugestão do seu filho José. Mas essa foi sugestão do próprio Deus. Ele estava em Peniel porque Deus o mandou para aquele lugar. E há uma outra diferença única nessa viagem, nesse encontro. Nos outros dois encontros, em Betel e em Berseba, Deus encontrou-se com Jacó para o animar. Mas aqui foi para quebrá-lo e para transformá-lo. Então é realmente um evento único na vida de Jacó. É também interessante ver que é o evento central na vida dele. Um pequeno detalhe que o Espírito Santo registra, que chama a nossa atenção para a importância desse trecho. Se você procurar anotar num papel todos os lugares por onde Jacó passou na sua vida, incluindo lugares para onde os seus pais o levaram quando ele era ainda criança, e lugares por onde José passou com ele depois que ele morreu, trazendo-o de volta para a terra de Israel. Os lugares aos quais Deus deu nome e registrou na sua palavra, por onde Jacó passou, foram 21 lugares. E Peniel está exatamente no meio dessa lista. Há 10 lugares mencionados antes e 10 depois de Peniel. Como eu disse, um pequeno detalhe que reforça a nossa convicção de que esse é o ponto central na vida de Jacó. Betel foi um lugar importante, porque Betel quer dizer a casa de Deus. Mas Peniel quer dizer a face de Deus. E ver a face de Deus é ainda mais precioso do que estar na casa de Deus. É um lugar único, é um lugar central na vida de Jacó, e é um lugar cheio de simbolismos. Repare a direção que Jacó está caminhando. 20 anos antes ele passou por aquele mesmo lugar, indo na direção oposta. Mas nessa ocasião que nós lemos, ele virou as costas para a família do seu pai, em Padã Arã. Virou as costas para aqueles que não quiseram ser peregrinos junto com Abraão. E está voltando para a presença de Isaac. Uma figura de alguém que está abandonando o mundo. A separação de Abraão da sua família é uma figura da nossa separação do mundo. E Jacó está trilhando o mesmo caminho, virando as costas para aquilo que representa o mundo e buscando a terra prometida por Deus. Além da direção em que ele caminha, a localização também é importante. Essas coisas aconteceram ao lado do ribeiro chamado Jaboque. Deuteronômio capítulo 3 nos ensina que esse lugar é o termo, a fronteira dos filhos de Amon, descendentes de Ló. E os filhos de Amon, os amonitas, assim como todos os parentes de Israel, são figura da carne. Os amonitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. E todos os descendentes de Ismael, de Esaú ou de Ló, os amonitas e os moabitas, eram nações que tinham um vínculo natural com Israel. Eram parentes segundo a carne. Mas foram também os piores inimigos de Israel. Por isso são uma figura muito adequada da nossa carne. Porque a carne que eu tenho dentro de mim, não a carne que reveste os meus ossos, mas a natureza carnal. Essa carne não é uma estrangeira. Ela tem um vínculo natural comigo. Mas é um dos meus piores inimigos.
E assim Jacó se encontra na divisa entre o termo dos amonitas e a terra prometida. Em figura vemos um homem virando as costas para o mundo, desejando afastar-se da carne e atravessando o ribeiro chamado Jaboque. Jaboque quer dizer desaguando, porque pouco adiante de onde Jacó estava naquela noite, esse ribeiro desaguava no Rio Jordão. E o Rio Jordão é outro lugar cheio de simbolismo para o povo de Deus. Lembra que quando Israel saiu do Egito para a terra prometida, eles atravessaram duas grandes extensões de água. Dois lugares que Deus agiu milagrosamente. Primeiro abrindo o Mar Vermelho e depois abrindo o Rio Jordão. Daria para ter feito o trajeto sem passar por esses dois lugares. Mas Deus quis levá-los, Deus escolheu o caminho para que eles passassem por esses dois lugares. Deus abriu tanto o Mar Vermelho quanto o Rio Jordão, ensinando-nos em figura a separação. Quando o Mar Vermelho voltou para o seu leito normal, e o povo de Israel estava do outro lado do Mar Vermelho, eles estavam separados do Egito, mas ainda estavam no deserto. E 11 vezes ainda depois daquela ocasião, a Bíblia fala das saudades que eles sentiam do Egito. Mas 40 anos depois eles atravessaram o Rio Jordão. Mais uma vez as águas se partiram, eles atravessaram em seco, e quando as águas voltaram para o seu lugar, eles estavam agora separados, não do Egito, mas na terra prometida. Então o Mar Vermelho fala de separação no sentido negativo, e o Jordão fala de separação no sentido positivo. E separação, segundo a Bíblia, sempre tem esses dois aspectos. Separação não é só evitar algumas coisas, não é só deixar alguns relacionamentos. Separação no sentido bíblico é deixar alguma coisa e apegar-se a outra. É fugir das paixões da mocidade e seguir a fé e assim por diante. E Jaboque está ligado com esse aspecto positivo da separação. Então, todos esses muitos detalhes que eu tenho mencionado apontam para uma mesma direção. Temos aqui em figura um ato de consagração. Vemos em figura um homem que virou as costas para o mundo, está deixando a influência da carne, deseja ser separado para Deus e vai passar pelo evento mais importante, mais impactante da sua vida. Não que eu creia que Jacó entendia tudo isso naquela noite, com certeza não, mas é isso que o Espírito Santo quer nos ensinar por esse trecho, uma figura de consagração. E talvez é bom pensar um pouquinho sobre o que representa consagração. Por isso eu li Filipenses capítulo 3. Às vezes a gente tem aquela ideia religiosa de separação como um nível avançado de cristianismo. E a gente tende a julgar a medida de consagração pela medida de sucesso que alguém tem. Enquanto que a Bíblia mostra que consagração é simplesmente estar mais focado em Cristo do que em qualquer outra coisa para o cristão. É dizer como Paulo, eu tenho todas as coisas como Pedro, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Para Paulo, conhecer a Jesus Cristo era mais sublime do que todas as coisas que o mundo oferecia. E Paulo não se considerava alguém consagrado. Leia depois aquele capítulo todo de Filipenses.
Paulo afirma com toda a convicção: eu não tenho alcançado ainda isso. Eu prossigo, eu estou correndo atrás disso, esse é o meu desejo, mas ainda estou longe disso. Se fôssemos perguntar aqui quem são os mais consagrados, qual critério será que nós iríamos usar? Provavelmente erraríamos muito. Eu tenho plena convicção de que no dia do tribunal de Cristo haverá muitas surpresas, quando Deus revelar quem foram aqueles que realmente se consagraram a Ele. Lembra aquele episódio da viúva no templo? Muitas pessoas depositando muitas moedas e uma viúva pondo 2 pequenas moedas apenas. Se alguém reparou naquilo, talvez desprezou a oferta da viúva. Mas o Senhor Jesus disse: ela deu mais do que todos eles. Meu pai gostava de citar o contraste entre Noé e Jonas. Noé pregou por anos, e nenhuma única alma, além, é claro, da sua família, nenhuma única alma atendeu o convite dele para entrar na arca. Jonas pregou por 1 dia apenas. Precisaria de 3 para percorrer a cidade, mas a pregação dele foi tão eficiente que correu na frente dele, e com 1 dia de pregação a cidade inteira se converteu. E obviamente Noé foi muito mais consagrado do que Jonas. Ser consagrado não é necessariamente ser conhecido, não é necessariamente ser eficiente, é amar a Cristo sobre todas as coisas e estar disposto a trocar qualquer coisa por amor a Ele. E vemos nesse capítulo que lemos um homem que está querendo servir a Deus, mas está com muitas dificuldades ainda. Se puder depois ler o contexto desse trecho que lemos, você vai ver dos temores que havia no coração de Jacó. Ele estava com muito medo naquela noite de encontrar o seu irmão. Mas ele estava lá porque Deus mandou. A viagem foi iniciada por Deus. Ele está obedecendo a Deus, mas com medo das consequências. Isso é consagração. Você fazer o que Deus manda você fazer, mesmo que lhe pareça uma coisa temerosa. E Jacó obedece o chamado de Deus, sai de onde ele estava, dirige-se de volta para o encontro de Esaú, literalmente morrendo de medo das consequências do seu ato, mas Deus o chamou e ele vai. E Deus então vem ao seu encontro. Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisinhas no texto que podem nos ajudar se nós também quisermos entender como Deus age nas nossas vidas. Primeira coisa é aquela pequena frase: Jacó, porém, ficou só. Certamente, enquanto ele não ficasse só, esse encontro em Peniel não ocorreria. Não podia ocorrer na companhia de outros. Tinha que ser algo entre ele e Deus. Nós estamos talvez até cansados de ouvir falar, e todos sabem muito bem, que é necessário para o cristão ter tempos a sós com Deus. Onde você vai fazer isso? Como e quando você vai fazer é uma responsabilidade sua. Mas apesar daquilo que falamos ontem sobre a importância da comunhão com outros salvos, é fundamental aqui na Terra você ter um tempo a sós com Deus. Só você e Ele, e se possível a palavra dele nas suas mãos, ou pelo menos na sua mente. Jacó ficou só.
E nessa solidão de Jacó, Deus começou a lutar com ele. O texto diz: um homem começou a lutar com ele. Depois aprendemos que esse homem era Deus. Mas Jacó não sabia disso. Aliás, Jacó não sabia de nada do que estava acontecendo. E quando você está preocupado com o que vai acontecer amanhã, qualquer coisa fora do normal que aconteça hoje já te assusta. Então tente se colocar no lugar de Jacó por alguns minutos. Num lugar desconhecido, separado da sua família por um ribeiro, alguém aparece e começa a lutar com você. Você não sabe quem é, não sabe por que estão lutando com você. Tudo é uma incógnita. E Jacó permaneceu e insistiu na sua luta. Quando o texto diz que o homem não prevaleceu contra Jacó, isso não quer dizer que ele não tinha forças para vencer Jacó. Fica muito claro que na hora que ele quisesse encerrar a luta, ele poderia fazê-lo. E ele o fez encostando o dedo apenas na juntura da coxa de Jacó. Mas essa frase não mostra nenhuma fraqueza em Deus, mas mostra sim a força da fé de Jacó. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, mesmo sem saber a razão de tudo aquilo, ele lutou. E há situações pelas quais o cristão às vezes passa que se assemelham muito com isso. Sempre temos uma figura de Deus trabalhando na vida de alguém que quer servi-lo. Um homem com a intenção correta, com um desejo sincero, mas que precisa corrigir algumas coisas ainda. É Deus lapidando uma ferramenta que pode ser útil para ele. E esse serviço de lapidação não se deu ao meio-dia, um encontro casual em torno de uma xícara de café. Foi à noite, numa luta por motivos desconhecidos. E muitas vezes essa falta de conhecimento do que está acontecendo é a parte mais importante do processo de aprendizado. Nós vemos o livro de Jó, por exemplo, e ficamos impressionados com a fé de Jó. Quanta coisa ele suportou. Às vezes a gente esquece que ele não sabia do que a gente sabe. Os primeiros 2 capítulos de Jó mostram que Deus estava agindo com um propósito bem específico. E o final do livro mostra que Jó foi amplamente recompensado pela sua fé. Mas no meio da provação, Jó não sabia nem daquela conversa entre Deus e Satanás, e nem das bênçãos que viriam depois. Ele não podia saber, porque se ele soubesse, a prova teria perdido a sua força, a sua utilidade. E muitas vezes Deus age na nossa vida, talvez por meio de enfermidades, ou problemas financeiros, ou problemas de relacionamento. Às vezes surgem ansiedades e medos, e a gente não consegue entender o que está acontecendo. E há um propósito nessa falta de clareza. Nessas horas é bom fazer como Jacó. Continuar lutando, continuar confiando em Deus, nunca sentar e entregar os pontos, mas continuar no caminho que o Senhor já nos mostrou, confiando nele. O Senhor lutou com Jacó, até que Jacó começou a implorar pela sua bênção. Eu queria enfatizar que esse versículo 26, onde Jacó diz: eu não te deixarei se não me abençoares. Essas palavras só foram ditas por Jacó depois que ele entendeu o que estava acontecendo.
elas não nos ajudam a entender o texto. O texto não está falando de alguém lutando por uma bênção. A luta de Jacó com Deus não foi porque Jacó queria uma bênção. No final, Jacó queria a bênção, mas a luta inicial foi porque Deus estava lidando com Jacó. Então, o trecho fala de Deus lapidando uma ferramenta para consagrá-la, trabalhando na nossa vida para nos preparar para servir o melhor. E nesse contexto é importante destacar então a perseverança de Jacó. O Senhor lutou com Jacó, Jacó prevaleceu, quer dizer, persistiu na sua luta, até que Deus então lhe revelou que era o Senhor que estava lutando com ele. E nessa hora Jacó entendeu, o Senhor está me corrigindo. Nessa hora Jacó entendeu, o Senhor precisa me abençoar. Nessa hora ele clamou pela bênção. E o Senhor vai ouvir o pedido dele, o Senhor vai abençoá-lo, mas antes a lição precisa ser encerrada. O Senhor então pergunta a Jacó, qual é o teu nome? Uma pergunta tão inocente. Deus sabia muito bem a resposta a essa pergunta, mas com certeza essa pergunta fez o coração de Jacó gelar. Ele poderia lembrar de 20 anos antes, o motivo de tudo que estava acontecendo na vida dele até então, o motivo da fuga para Padan-Aram, o motivo do medo de voltar a encontrar com Esaú, tudo era culpa disso. Porque um dia o seu pai achou que ele era Esaú. O seu pai lhe perguntou, és tu meu filho Esaú? Jacó disse, sim, sou eu. Mentiu friamente para o seu pai. E quando Esaú soube disso, Esaú disse, não é verdadeiramente o seu nome, Jacó? Porque Jacó, como já pensamos, quer dizer o suplantador, o enganador, aquele que usa de artimanhas, de esperteza para levar vantagem. E quando o Senhor disse para Jacó, qual é o teu nome? Jacó deve ter lembrado da sua mentira de 20 anos antes e de todas as consequências que aquela mentira havia produzido. Mas Jacó está cansado de lutar contra Deus. E Jacó responde, o meu nome é Jacó. E só disse o seu nome. Qual é o teu nome? Jacó. Suplantador. Enganador. Senhor, eu sou um mentiroso. E então, diante dessa confissão de Jacó, o Senhor, então, em consequência disso, muda o seu nome. E diz, já não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Israel quer dizer um príncipe com Deus. Deus, você é chamado agora Israel porque você lutou contra Deus e você prevaleceu. Era necessário que Jacó entendesse o seu erro. E o seu erro no quadro geral da vida dele é muito importante. Ele estava agora com 97 anos de idade. E até esse momento ele tinha tentado conquistar as coisas usando a sua astúcia. Ele conseguiu roubar a bênção do seu pai, do seu irmão Esaú. A bênção que era devida ao seu irmão, ele roubou, usando de mentira, de astúcia. Nos versículos anteriores do capítulo 32, ele se preparou para encontrar com Esaú com muitas atitudes espertas, entre aspas, usando a astúcia humana, tentando apaziguar o seu irmão. Deus está mostrando para Jacó que não é a força de Jacó que importa, não é a astúcia de Jacó, mas Deus veio ao encontro dele para quebrá-lo, para fazê-lo deixar de confiar em si mesmo e confiar em Deus. E quando houver essa confiança, quando Jacó entende com quem ele está lutando, quando Jacó clama pela bênção de Deus, então Deus pode mudar o seu nome e chamá-lo um príncipe. E há outras consequências também dessa luta.
além do nome mudado. O final do texto que lemos diz: saiu-lhe o sol quando atravessou a Peniel. Essa é uma expressão única nas Escrituras. Muitas vezes lemos do sol saindo, uma linguagem figurativa do sol nascendo. Mas nunca tem um pronome pessoal associado a essa frase. Nunca mais a Bíblia fala do sol saindo para alguém. Dá até a impressão que Jacó é o centro do universo. O sol não nasceu só para Jacó naquela manhã. A Bíblia diz: o sol nasceu para Jacó, saiu-lhe o sol. Uma forma poética de Deus dizer que para Jacó começava um novo dia. Ele nunca mais seria o mesmo. O nome dele era diferente. Como veremos amanhã cedo, se Deus permitir, o caso de Jacó é único. Houve muitas pessoas na Bíblia cujos nomes foram mudados, mas Jacó é o único que continua sendo chamado pelo velho nome nas Escrituras, no Velho Testamento. Mas ele é um novo homem. O sol, o nome dele foi mudado. A Bíblia fala do sol nascendo para ele como em figura um novo dia. E ele manquejava. Quando ele se aproximou do acampamento da sua família, talvez ainda de madrugada, o sol nascendo, aqueles que o viram de longe, talvez antes de poder reconhecê-lo, já podiam ver que ele andava de forma diferente. O seu andar era diferente. E quando nós aplicamos essas figuras todas ao assunto de consagração, nós vemos a importância de estarmos dispostos a sermos moldados por Deus. Quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo e nasce de novo, ele começa a sua vida cristã. Ali começa a sua existência. E poderá haver várias ocasiões durante a sua vida em que ele terá experiências semelhantes às de Peniel. Triste é a vida do cristão que nunca teve uma experiência semelhante a essa. Passar por dias de luta, no começo com incerteza, sem saber porquê, mas não perdendo a fé em Deus, até entender o que Deus queria corrigir em nós naquela experiência, algum comportamento errado no nosso caráter, alguma associação errada nos nossos amigos, alguma prática errada talvez. Talvez estávamos fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. É bom ter essa experiência. Uma experiência assustadora talvez. Tente imaginar esse quadro pintado pelas Escrituras. Um homem passa a noite lutando com um desconhecido. E quando o dia nasce, ele é um novo homem. Mesmo Jacó, mas agora chamado Israel. É interessante ver que ele não levanta nenhuma coluna em Peniel. Talvez há duas razões para isso. Primeiro, porque ele não desejava propagar as coisas que aconteceram ali. Há experiências na vida de todo salvo que são íntimas demais e profundas demais para serem mencionadas publicamente. E talvez também Jacó não precisava de nada para lembrar desse evento. Nosso irmão Genesi sugeriu uma ilustração outro dia numa conversa particular, que ajuda muito a entender isso. Quem tem um álbum de fotografia do seu casamento, guarda aquele álbum para os outros, não para si. Eu não preciso lembrar do dia que eu casei com minha esposa 34 anos atrás. Nunca vou esquecer daquele dia. E Jacó levanta colunas para lembrar de alguns eventos. Mas ele certamente nunca iria esquecer de Peniel. Era impossível esquecer daquelas experiências, daquela transformação na sua vida.
Que esses simples pensamentos sobre esse evento tão profundo possam nos levar a pensar sobre o nosso relacionamento com Deus hoje, sobre a realidade desse relacionamento. Se você estiver disposto a ser usado por Deus, se você quiser ser uma ferramenta nas mãos dele, é inevitável que algum ajuste vai ter que ser feito. Nenhum de nós é a ferramenta ideal. Às vezes um serrote sem corte, às vezes um alicate sem pressão. Algum ajuste terá que ser feito. E geralmente esses ajustes não são muito agradáveis. Envolvem um pouco de tumulto na nossa vida. Mesmo que o exterior talvez pareça calmo, haverá muita tempestade no coração. Mas é proveitoso permitir que Deus haja na nossa vida. E quando há essa motivação que havia em Paulo, de desejar perder tudo por amor a Cristo, então vai ser bem sucedida a experiência. Nós vamos estar um pouco mais consagrados, precisando de mais consagração ainda, mas um pouco mais úteis a Deus. Precisamos buscar amar a Cristo sobre todas as coisas e, como Ele diz, tomar cada dia a nossa cruz e seguir. Amém.